Os substantivos, quase sempre, sem o adjetivo, podem significar uma coisa boa ou uma coisa má. É o adjetivo, a palavra que qualifica o substantivo, quem vai dizer exatamente se o substantivo é bom ou mau. Fulano é intransigente. Fulana é tolerante. Existe uma intransigência boa do céu, existe uma intransigência má do inferno. Existe uma tolerância boa, a de Cristo. Existe uma tolerância má, a de Satanás. Não se animem, portanto, num primeiro momento, quando ouvirem tal palavra. Rótulos, clichês, são bobagens, às vezes com uma intenção maliciosa para rotular, desmerecer, desqualificar uma pessoa. E sutilmente, aquilo que no imaginário popular chamemos de inconsciente coletivo, não me agrada muito essa palavra, de elogiar alguém, como se a palavra sozinha fosse por si, sem o adjetivo, sem o contexto, algo merecedor de aplauso. A intransigência como virtude e a transigência como pecado. Ou, se quisermos, a intolerância como virtude e a tolerância como pecado. Mas existe uma intolerância boa? Existe. Existe uma tolerância pecaminosa? Existe. Vamos primeiro à etimologia dessas palavras. Tolerância vem do latim tolerare, que significa simplesmente suportar. O sentido original dessa palavra, suportar pacientemente o mal ou a dor. O significado bem antigo. O significado atual, aceitar a diferença, permitir a divergência. Bem, essa palavra, tolerância, pode ser uma virtude quando ela significa paciência. E pode ser um vício quando ela significa conivência. Agora vamos tratar da intransigência. A etimologia, ou seja, o sentido da palavra na língua latina. Intransigência vem de in, que significa não, transigere, significa chegar a um acordo. Portanto, intransigência é a disposição de não querer acordo. O sentido original dessa palavra, não ceder em uma negociação. Não cedo de jeito nenhum. O sentido atual, firmeza inflexível nos princípios da pessoa. Então, nesse sentido etimológico, e também o sentido primevo e o atual, intransigência pode ser vício e pode ser virtude. É vício quando é rigidez desumana. É virtude quando é fidelidade. Portanto, a palavra precisa ser inserida no contexto etimológico e no contexto da própria circunstância ou da pessoa em que se aplica esse adjetivo ou substantivo, ou se quisermos, esse substantivo adjetivado.
Agora vamos entrar em cheio na Bíblia. E vamos falar da intransigência boa e da intransigência má. A boa, virtude; a má, pecado. E vamos falar da tolerância ou transigência. A boa, virtude, que agrada a Deus, e a tolerância má, que é pecado. No Novo Testamento nós encontramos um equilíbrio bastante delicado entre a caridade e a fidelidade intransigente à verdade revelada. No hino à caridade, abra sua Bíblia na 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7. A primeira qualidade da caridade é esta: a caridade é paciente. A caridade é paciente. Mas leia o texto todo, porque tem várias qualidades a caridade. E tem uma delas que ajuda a gente a entender que a paciência não é abestalhamento. A paciência não significa dizer que você tem que ser um saco de pancada. Leiamos o texto. A caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Gravem, porque é isso que interessa. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cada qualidade da caridade adjetiva as outras qualidades. Se a caridade é paciente, ela não se alegra com a injustiça. Portanto, é possível você ser caridoso sem concordar com a injustiça e sem aceitar ser saco de pancada daquela pessoa com quem você deve ser paciente. Jesus foi paciente com os seus conterrâneos de Nazaré da Galileia até aos 30 anos de idade. Mas quando ele começou o ministério público e os seus conterrâneos tentaram matá-lo, levando-o para um lugar alto para precipitá-lo de lá, Lucas capítulo 4, Jesus se afastou deles. Portanto, Jesus não perdeu a paciência. Jesus passou a exercê-la distante dos seus conterrâneos. Eu espero que fique bem claro que suportar uma pessoa traduz a perfeita imitação de Deus, que é paciente conosco. Vamos citar um texto da carta aos Romanos que fala da paciência de Deus para conosco. Paciente sim, mas para que a paciência seja presencial, é preciso que haja um mínimo de sociabilidade, um mínimo de respeito, um mínimo de educação, um mínimo de bons modos. Porque coice, agressão, xingamento, deboche, ameaça, cusparadas, chega um momento em que essa sociabilidade precisa ser repensada. Sociabilidade é uma qualidade do ser humano que exige que a convivência com quem quer que seja, para além das diferenças, seja garantida com um mínimo de respeito, de educação, de bons modos. Se isso não existe de pelo menos uma das partes, Jesus nosso Senhor se retira, bate em retirada. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, nosso Senhor Jesus Cristo vai a Nazaré, na sinagoga, prega.
Depois que ele prega, seus conterrâneos ficam furiosos e arrastam nosso Senhor para matá-lo. O paciente Jesus, para preservar sua integridade física, por favor, Lucas capítulo 4, versículos de 29 a 30. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. A paciência que se retira, porque precisa se preservar. O 5º mandamento da lei de Deus é não matar. Isso se aplica a mim no que diz respeito aos outros, mas também aos outros no que diz respeito a mim. Se a convivência está se tornando uma ameaça para a minha integridade física e para a minha integridade espiritual, é preciso que eu não esqueça, Jesus, em determinados momentos, ele precisou se afastar, ele precisou fugir, ele precisou correr. 3 tentativas de assassinato, e o paciente Jesus bateu em retirada. João 8,59, João 10, de 31 a 33, e o texto de Lucas que acabei de citar. Confira na sua Bíblia, João 8,59. Jesus foi vítima da intransigência pecaminosa e reagiu com a intransigência boa. O que é a intransigência pecaminosa? A animosidade que quer apedrejar Jesus. Eles demonstraram: não suportamos esse Jesus, vamos apedrejá-lo. Qual foi a resposta de Jesus? Está na sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 59. Todos juntos, todos juntos. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Portanto, Jesus responde com uma intransigência boa. Eu não vou transigir, eu não vou me adequar, eu não vou concordar, eu não vou aceitar que me apedrejem. Eu tenho que bater em retirada. A caridade é paciente, mas também a caridade não se alegra com a injustiça. Leiam todos os adjetivos. Eu posso praticar a caridade a 2 quilômetros de distância da pessoa. Ela não quer me ver, ela me suporta, ou se existe o risco de chegar perto dela, ela já fica com 3 quentes e 2 fervendo, com brutalidade, com palavrão, com imundícia, me atacando, me desmerecendo, me desmoralizando. Eu tenho que ser paciente, mas a sociabilidade aqui não está se manifestando. Paciência à distância, caridade com quilômetros de distância. Vamos provar. 2 Timóteo capítulo 3, por favor, a sua Bíblia. Afasta-te dessa gente. É uma frase que nós deveríamos sempre lembrar. Por favor, com sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Amém? Dessa gente, afasta-te. Portanto,
A caridade é paciente, mas não é idiota. A caridade é paciente, mas não é estúpida. A caridade é paciente, mas não é saco de pancada. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7. A caridade é paciente, mas também a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Agora vamos mostrar na Bíblia Deus paciente. A paciência de Deus é com o pecado da gente ou é com a gente? Romanos capítulo 2, versículos de 3 a 4. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Aqui está o melhor texto da Bíblia para mostrar o motivo da tolerância, o motivo da transigência, o motivo da paciência. Memorize, por favor, Romanos 2, versículo 4. As riquezas de sua bondade, tolerância e longanimidade, que te convida ao arrependimento. Pronto. Aqui está a transigência bíblica, aqui está a transigência de Deus, aqui está a paciência de Deus. A tolerância se manifesta na vida do católico quando ele admite, quando ele vislumbra, quando ele julga com razões plausíveis que há um mínimo de sociabilidade, de educação, de respeito mútuos no trato com uma ou mais pessoas. É lógico que o limite entre o ainda posso dialogar, ainda posso conviver, ainda posso continuar nesse ambiente com essa pessoa, com esse propósito, com esse projeto, com essa sociedade, é o justo equilíbrio entre a minha salvação eterna e a salvação de outras pessoas, e o respeito à minha integridade física e moral, e a integridade física e moral das pessoas que estão sob os meus cuidados. E nesse sentido, sei que estou diante de muitos heróis, de muitas heroínas, que precisaram tolerar o que parecia ser intolerável, suportar o que parecia ou está parecendo ser insuportável, por uma causa nobre. É você diante de Deus que tem que pesar, que tem que decidir, que tem que concluir: ainda posso suportar, ainda posso tolerar, e não aguento mais, porque minha estrutura espiritual, moral, física, psíquica não aguentam. E antes de tudo eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu devo amar o meu próximo, eu devo amar o meu próximo como eu me amo. E eu não posso permitir que o amor que eu tenho por mim permita tal coisa. Avancemos. Agora vamos à intransigência de Jesus diante do erro. Jesus, o intolerante. Jesus para nós é o modelo. Primeiro, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Lembrem-se, a intransigência no que toca à doutrina é o que vamos tratar, mas existe uma intransigência também demonstrada por Jesus no que toca à convivência, quando já se torna inconveniência.
a convivência inconveniente, é hora ou de eu me afastar, ou de eu afastar a pessoa, ou convidá-la a se afastar. O verbo afastar, gravemos por favor, porque ele fez parte da vida pública de Jesus. Lucas capítulo 4, Jesus intolerantemente, intransigentemente se afasta de Nazaré. Agora, Jesus intransigentemente afasta os vendilhões do templo. Isso não tem nada de fanatismo, isso não tem nada de radicalidade no sentido pejorativo. João capítulo 2, de 13 a 16, estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém, encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Intransigência boa. Aqui não tem conversa, aqui não tem diálogo, aqui não tem tergiversação, aqui não tem acordo, é botar para correr e pronto. Não se tergiversa com blasfêmia, com ofensa a Deus, com profanação do templo. Há determinadas coisas que simplesmente pronunciadas, ditas, feitas, a reação do cristão católico tem que ser agora, imediata, firme, incisiva. Portanto, intransigência que afasta determinadas pessoas da nossa presença, do nosso convívio. Agora Jesus vai aplicar isso para a nossa casa, para a nossa família. Intransigência santa dentro de casa. Mateus 10, de 34 a 37. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Portanto, dentro de casa, o respeito, o amor, a caridade, a compaixão, a misericórdia, todos os valores bíblicos devem ser manifestados na família católica. Infelizmente, todavia, quando nem todos os corações daquela casa são de Deus, e aqueles que são das trevas tentam criticar, anarquizar, ofender, profanar, desfigurar a família católica, desfigurar o lar, combatendo os valores cristãos e tentando impor os contravalores, quem é de Cristo deve dizer alto lá. Sobretudo se trata da dona da casa. Lembra você, meu filho, que eu amo tanto, que eu amo mais a Deus do que a você, porque o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui quem cisca de galinha sou eu. O pai diz para o filho, aqui quem cisca de galo sou eu. A autoridade aqui é exercida por mim. Estando você na minha casa, aqui mando eu, aqui decido eu. Aqui os valores são estes. E você trate de se adequar a isto. Portanto, não se trata de dividir família, mas de afirmar com todas as letras, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo mais procede do demônio. Portanto, o cristão, claro que ele tem que ser intransigente. Não se barganha valores, não se barganha princípios, não se barganha abrindo mão daquilo que é santo
em favor, com a permissão, para que o pecado seja manifestado, domine a família. Em Josué capítulo 24 se diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja dito para os filhos na tenra idade, para que eles cresçam não com unhas de carcará, mas já cortando as unhas, as arestas, para que ele perceba, não apenas que ali tem autoridade, mas que ali existem pessoas intransigentes que não barganham os princípios cristãos. E por isso os cortes, e por isso os limites precisam ser impostos, precisam ser colocados com caridade. De novo o hino à caridade. A caridade é paciente. Calma, leia o texto todo, seu apressado. A caridade é paciente, mas também não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Outro texto para mostrar a intransigência boa de nosso Senhor, que precisou dar um pito no primeiro Papa. Jesus disse pela primeira vez em Cesareia de Filipe, segundo o primeiro evangelho, que era preciso que ele subisse a Jerusalém, que ele fosse entregue às mãos dos seus algozes, sofresse e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Cheio de boa vontade, o inferno está cheio de boa vontade. São Pedro, cheio de boa vontade, vai dar um conselho para Jesus. Não, Deus não permitirá que isso te aconteça, Senhor. A resposta de Jesus foi intransigente. Marcos capítulo 8, de 32 a 33. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Há determinadas pessoas que dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Depende de quem dá o conselho, porque às vezes o conselho vem da própria besta fera, vem do inferno, que se utiliza dos lábios de uma pessoa bem próxima. Para quê? Para dar mau conselho, para levar você a praticar o que ofende a Deus. Nessa hora, e para determinadas pessoas, e em determinados conselhos, a resposta tem que ser incisiva, tem que ser categórica, tem que ser contundente. Portanto, a intransigência virtuosa, ela é expressão precisamente da radical firmeza que brota da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 6. E a fé imediatamente deve ser posta em ato, eu diria 24 horas por dia, quando o contexto for desfavorável, quando o conselho for contra os princípios da fé desse crente, desse que professa a fé. Agora vamos à intransigência dos apóstolos. A intransigência boa, não se transige o evangelho. A única carta do apóstolo Paulo em que ele não saúda os seus destinatários é a carta aos Gálatas. Capítulo 1, versículos de 8 a 9. Diz São Paulo com toda a intransigência, apaixonada, movida pelo seu amor imenso a Cristo e à igreja. Ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, ou seja, excomungado. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Já citei a 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 6, uma certa categoria, uma relação de pessoas empedernidas, com as quais, com cujo convívio a nossa vida se torna intoxicada, ameaçada,
constrangida, perturbada. 2 Timóteo 3, versículo 5, afasta-te dessa gente. Ou seja, mantenha distância desse tipo de gente. Óbvio que acrescentemos. Primeiro vejamos se é possível algum tipo de coexistência pacífica, respeitosa. E se é possível dos dois lados que isso aconteça. Somente da minha parte não será possível a sociabilidade. Se um não quer, dois não fazem. E se dois não fazem, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, afasta-te dessa gente. São João também, na sua segunda carta, versículos de 9 a 11, proíbe a hospitalidade a quem não permanece na doutrina. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós, sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Isso se aplica a quem não tem fé nenhuma. A sua casa deve ser um templo em cujo ambiente, em cujo recinto, pessoas escolhidas a dedo podem entrar. E ao entrar, pisando em ovos, respeitando clara e explicitamente sua fé, seus princípios, as imagens, as devoções aos santos que tem na sua casa. Ali, ninguém pode, que não é da sua casa, criticar, ironizar, avacalhar, ou sugerir, tratar de algum assunto, abordar alguma coisa que viole, que seja contra, que agrida, que cause constrangimento à sua fé. Toque, 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 toque. Quem é? Olha, nós somos de tal religião e queríamos falar um pouco da religião. A senhora aceita? Claro que sim. Mas primeiro vamos rezar o terço, o ofício de Nossa Senhora. Vamos a celebração da missa. Você vai assistir meia hora da canção nova e depois você pode ler a Bíblia e ficar calada. E aí, vai encarar? Não, obrigado, bom dia. A porta da rua é a serventia da casa. A intolerância como zelo pastoral. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5, precisou tomar uma decisão drástica para afastar da comunidade, alguém da comunidade de Corinto, que estava tendo um caso com a sua madrasta. Então ele diz com todas as letras, 1 Coríntios 5, de 4 a 5, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Medida extrema, caridosa. Caridosa por quê? Como é que se entrega alguém a Satanás e isso pode ser caridoso? É uma metáfora para dizer, já que ele decidiu se aliar, ele decidiu seguir, ele decidiu praticar o que agrada a Satanás, Jesus disse a Judas, em cujo coração entrou o diabo, João capítulo 13, o que você tem a fazer, faça depressa. Jesus entregou Judas ao seu propósito, ao permitir que o diabo entrasse no seu coração. Portanto, entregar a Satanás significa simplesmente o respeito à sua decisão. Mas esse respeito à sua decisão vem acompanhado também do zelo que eu devo ter pela comunidade. Você se afasta. Mas qual é a intenção caridosa? São Paulo diz, 1 Coríntios 5:5, para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. É para a mortificação dele, é para que sua alma seja salva.
Há pessoas que aprendem, que se corrigem com discurso, com pregação, com retiro, com acampamento da canção nova. Outras, só com medidas drásticas. É o caso também na 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 20. São Paulo tomou a mesma decisão ao afastar da comunidade Himeneu e Alexandre, duas malas pesadas que ficavam apurrinhando São Paulo, fazendo uma cruel e implacável oposição ao apóstolo. Então ele diz: eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparados nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Portanto, a medida para afastar uma pessoa do convívio da comunidade é para que ele aprenda. Tem pessoas que aprendem perto da gente, tem pessoas que aprendem convivendo conosco, sem tirar-nos do sério, sem ser ocasião de pecado. Mas quando esse limite é transposto, é hora de tomar uma decisão. Afaste-se, ou então vocês que estão sob os meus cuidados, se afastem. Agora vamos falar da transigência pecaminosa, da tolerância pecaminosa. A tolerância pecaminosa é a indiferença moral, é a aceitação do erro. Essa tolerância não aparece no Novo Testamento, isto é, permitir algo com o qual eu não concordo. Isso não aparece diretamente no Novo Testamento. Transigência pecaminosa, tolerância pecaminosa, é quando se relativiza o Evangelho, é quando se acomoda o espírito do mundo, é quando se aceita o erro por conveniência, deixando de testemunhar a verdade. Jesus foi tolerante com os pecadores. Eu não te condeno, disse ele à adúltera, mas foi intransigente com o pecado, dizendo: de agora em diante não voltes a pecar. O próprio Jesus diz em Apocalipse 2:20: tenho contra ti que permites a Jezabel, melhor que se diz profetiza, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos, ensinar-lhes a praticar imundícias e comer carne imolada aos ídolos. Uma das igrejas do Apocalipse, é o próprio Jesus quem diz: vocês estão permitindo, vocês estão tolerando essa heresia do nicolaísmo. Nicolau, provavelmente, diz Eusébio de Cesareia, era um dos 7 diáconos citados no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Ele defendia que Jesus não veio na carne, ele abominava o matrimônio, defendia que a carne era má, dentre outras coisas. Permitir exatamente que o pecado se aloje, que a imundícia, que a indecência seja tratada sem a devida atenção, isto é, sem o necessário e evangélico combate. Gálatas capítulo 5, versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Da mesma forma que uma laranja podre perto das boas, ela vai acabar passando a podridão para as boas. São Paulo diz na 2 aos Coríntios, capítulo 1, de 18 a 19, sim a Deus e não a Deus. Ou se nós quisermos em linguagem brasileira, acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Diz ele: Deus é testemunha de que quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, Silvano, Timóteo e eu, vos temos anunciado, não foi sim e depois não.
mas sempre foi sim. Portanto, no que toca sim, adesão a Cristo, anuência, concordância com a doutrina de Cristo, ou que pelo menos não a viole, não a agrida, não a contradiga, sim. Podemos conviver, podemos trabalhar, apesar da diferença, mas que isso fique bem claro: princípios eu tenho, fé eu tenho, e esses valores são imbarganháveis, são intocáveis, são insubstituíveis, são sagrados para mim. Mateus 5,37, palavras de Jesus: dizei somente sim se é sim, não se é não. Tudo que passa além disto vem do maligno. Agora, a transição pecaminosa, um outro exemplo. Gálatas capítulo 1, de 6 a 7. Estou convencido, estou admirado, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo, para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Proponho a vocês, já hoje com o celular, se possível, mandar um recado, e se não for possível, pessoalmente, a quem não é católico: estou feliz na fé católica e quero lhe dizer, seja quem for, sou católico nessa fé, tenho vivido e nela eu hei de morrer. Que isso fique bem claro para você. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Agora, a transigência virtuosa. No grego bíblico, que hoje chamamos de tolerância, a intransigência virtuosa é sinal de paciência, de suportar com longanimidade, nunca porém aprovando o mal, jamais relativizando a moral católica. Um dos frutos do Espírito Santo em Gálatas 5:22 é a paciência. O fruto do Espírito é paciência. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 11, diz: confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Lembrem-se, suportar presencialmente tem a exigência da sociabilidade. Se ela não é possível, de pelo menos uma das partes, suportar a distância. A mãe que mandou o filho se recuperar numa clínica de recuperação de drogados, porque estava quase tendo um infarto, porque o filho estava vendendo as coisas da casa, porque estava trazendo drogas para dentro de casa. Ela toma essa decisão, ela suporta a distância, ela tem paciência à distância. Não vou deixar de amar o meu filho, nunca, nunca. A filha que aparece grávida, e o mau caráter do pai da criança não quer assumi-lo. A mãe é intransigentemente tolerante. Intransigência: meu neto não morre, aborto você não comete, e a você eu não vou abandoná-la. Ah, então mãe, deixe que eu traga o meu bichinho de pelúcia para morar dentro da minha casa, o pai do meu filho. Não senhora, pecado dentro da minha casa não. Aceito minha filha e o meu neto, mas não aceito o pecado aqui dentro. E mais, você vai acionar esse cidadão na justiça para garantir a pensão da criança. Mas o bichinho é desempregado. Não, tem Bolsa Família, tem Bolsa Carro, tem Bolsa Fim de Semana, tem Bolsa disso, tem Bolsa daquilo. No Brasil ninguém morre de fome. Agora, o sustento do meu neto, a responsabilidade de mantê-lo é sua e dele. Não, mas a senhora não vai ajudá-lo. Vou, mas eu não tenho obrigação legal. Vou amar o meu neto, cuidar do meu neto. Você dentro de casa que me humilhou, que me desmoralizou, recomendo a você que não case, porque se ele fosse macho, se ele fosse homem, ele me procuraria para dizer: vou assumir você. Se não procura, porque não é homem, porque não ama você, ele não passa de um reprodutor. Agora o reprodutor vai ser tratado na justiça com rigor, e isso é intransigência. A criança precisa ser protegida, precisa ser garantido o seu direito, e isso é obrigação do pai.
Portanto, eu transijo com você, abraço você, perdoo você. Venha para dentro de casa se você não pode seguir o seu caminho. Transigência com você e com meu neto. Agora, intransigência com o pecado. Seja o pecado do pai da criança, aquele reprodutor, seja o pecado de quem quer que seja, no sentido de ameaçar a sua vida, de prejudicá-la e prejudicar a vida do meu neto. A perseverança, a paciência firme sob a provação. A tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Romanos capítulo 5, de 3 a 4. Portanto, há situações em que temos que contemporizar, porque muitos elementos estão envolvidos, e eu não posso, sob o pretexto de ser intransigente, acabar cometendo um erro mais grave. A mãe cuja filha que sofre do coração está se formando, a mãe acaba de descobrir que o esposo dela tem uma amante. Faltam 3 meses para a formatura. A filha está animada com a ideia de se formar, e de na missa de formatura o pai entrar abraçado com a mãe. A mãe é intransigente e diz para o marido: minha filha não pode saber antes da formatura que você, seu sem vergonha, está me traindo. Mas vamos entrar aqui num acordo, vamos transigir, vamos guardar segredo quanto a isso. No dia da formatura você entra de mão dadas comigo, o que não significa dizer que eu estou lhe aprovando. No meu corpo você não toca enquanto você tiver a capa de cela. Depois da formatura dela tomaremos providências. Intransigência com o pecado, e transigência no sentido de tomar uma decisão para não faltar com a caridade, com a filha que sofre do coração e que está prestes a se formar. O bom senso do intransigente em não abrir mão dos seus princípios precisa coexistir com a transigência que, exercida, não compromete a fé, não me leva a pecar. Concluo a minha homilia. Não é homilia não, a homilia vai ser a da missa, né? De 10 segundos, no ano passado a minha homilia foi de 10 segundos, não foi? Foi. 2 homilias parece que eu fiz, mas isso vai ser lá para a missa. Peço a todos, em nome de Cristo, conjuguem como substantivo e adjetivo essas 2 palavras que se completam à luz da fé. Sejam intransigentemente tolerantes e sejam tolerantemente intransigentes. A fé não se transige. O amor a Jesus não pode de forma alguma ser objeto de um acordo, de uma composição. O mundo é intransigente contra nós, por isso o mundo vos odeia. Nós respeitamos quem quer ser intransigente de acordo com os princípios que julga fundamentais, imbarganháveis, inalienáveis. E daí? Por que eu não tenho também o direito de ser intransigente? Não de radical, não de fanático. Venha com sua intransigência, que eu respondo educadamente com a minha. Venha com sua tolerância, que eu respondo com a minha. Mas saiba que a minha tolerância não deixará jamais de ser intransigente. Porque eu não tolero abrir mão da fé em Jesus, do amor a Jesus, dos mandamentos a Jesus, dos princípios que a minha fé em Jesus colocou no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando em pé, vai se levantando. Jesus é o Senhor, o Salvador, vai levantando. O Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador. Pegue seu braço e diga: incomparável.
Estenda suas mãos aqui diante desse ícone da misericórdia. Nós estamos na hora da misericórdia. Tudo que Dom Falcão trouxe é uma alerta. A medida da misericórdia de Deus também é a medida da sua justiça. Jesus é infinitamente misericordioso, Ele é a misericórdia do Pai para cada um de nós. Mas Ele é infinitamente justo. A justiça de Deus tem a mesma medida da sua misericórdia. Estenda a sua mão agora e canta. E diga: da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha família Ele é o Senhor. Da minha família Ele E a é partir do que eu ouvi hoje, E a partir do que eu ouvi hoje, eu não aceito na minha vida eu não aceito na minha vida nada nada que esteja fora que esteja fora daquilo que Deus quer para mim. daquilo que Deus quer. E como Maria, Como Maria, digo nessa hora: digo nessa hora: eis aqui teu servo, eis aqui a tua serva, faça-se em mim faça assim segundo a tua palavra. segundo a tua palavra. Eu te peço, Jesus, diante dessas verdades atestadas, testificadas pela tua palavra e pela igreja, na pessoa de Dom Falcão nessa tarde, vem nos curar, vem nos libertar, vem Senhor, vem nos tirar do cativeiro, que a água e o sangue que brota do teu peito, ó sangue, ó água que jorra do coração de Jesus como fonte de misericórdia, para mim, para nós, para a nossa família, eu confio em vós. A vida de cada um desses filhos e filhas, eu confio em vós. A nossa nação, a nossa cidade, a nossa casa, alcança-nos com a água e o sangue que jorra do teu peito. Entre dentro do coração chagado de Jesus. Entre, não fique na margem. Saia da superficialidade, saia do anonimato, saia da tibieza, saia de toda e qualquer escravidão agora, em nome de Jesus. E de Jesus sai uma força que cura tantos. E uma das curas, e nós vamos ver isso já no nosso próximo encontro de cura e libertação, o ano que vem. Muitas mulheres que estão aqui vão engravidar. E não importa se você está com data vencida não, tá? Deus está dizendo que muitas mulheres aqui vão engravidar. Não é só aquelas que não podem, não é também só aquelas que podem e não querem. O Senhor está dizendo que vão gestar muitas mulheres a partir dessa hora, porque Deus é o Deus da vida, e Ele está gerando vida nesse lugar. E o ano que vem você virá aqui com essa criança. Deus cura. Eu vejo uma mulher, e você está aqui no alto da arquibancada. Você tinha um tumor no seu cérebro. Pode erguer a sua mão. Você ainda não vê, mas a medicina vai comprovar. Esse tumor vai derreter como uma pedra de gelo, e você nunca mais vai sofrer por essa enfermidade. Onde está essa mulher? Além desse tumor, tinha um aneurisma. Pode erguer a sua mão aí na arquibancada. Erga a sua mão onde você está. Você está completamente curada, libertada, e depois a medicina vai comprovar. Isso, filha, erga seu braço. Isso, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir lá em cima. Bendito seja. Ainda aqui embaixo, pode subir na cadeira. Essa fala foi tão forte que havia um demônio mentiroso de morte na sua vida. Pelo menos umas 50 pessoas, não menos que isso,
mas muito mais talvez, aqui e centenas a mais em casa, foram libertas do espírito de suicídio. Pode se levantar, levanta de pé na sua cadeira, ou se não tiver cadeira, fica com o braço acenando assim, ó, para que a igreja veja que Deus está te libertando, e esse espírito de morte não faz mais parte da tua vida, porque Jesus é o Senhor, Jesus é o libertador, Jesus é o Salvador. Diga: da minha vida. Na minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor. Na minha vida Ele é o Senhor. Braços erguidos, da minha com fé, casa, igreja. Ele é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Assim, ó. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Pelo menos 3 pessoas com problemas de atrofiamento muscular, desgaste das cartilagens do joelho, pessoas que tinham problema até de paralisia. Vocês vão se levantar agora e vocês vão caminhar, vocês vão andar de um lado para o outro, completamente livre de todo esse mal que estava nas suas pernas, de toda essa paralisia, atrofiamento. Inclusive aqui nesse lugar tem uma pessoa nesse reservado. Pode pular, filha, assim, ó, pula. Você está curado. Você é loira lá também, pode pular, vai. Solta esse andador, solta, ergue os braços. Isso. Quanta gente que era atormentada durante a noite, Deus libertou da insônia, da perturbação, das opressões demoníacas durante a noite. Quem são essas pessoas? Você sente uma leveza muito grande, mas é muita gente. Vai, faz assim, vai, olha quanta gente. Eu sinto essa parte dos ombros, dos músculos, do pescoço, gente que tinha torcicolo, dor. Você tomava remédio, você ia no pilates, na fisioterapia, mas aquela dor não saía. Era dor de inveja do inimigo que iria derrubar você. Essa dor nunca mais vai estar em você. Pode levantar, sendo assim, ó. Olha, hoje eu tive essa confirmação do Senhor. A nossa paralela ficou gente ao redor que não pôde entrar, com os ouvidos na parede, e eram curados do lado de fora. Aqui, não aplaudem, espera. Segundo sinal, essa filha, essa aqui, ó, ergue os 2 braços. De manhã, durante a adoração, ela oprimida por um demônio, ela meteu o pé nas grades e derrubou a grade. Olha agora como é que ela está. Olha, o demônio não tem poder mais sobre você. Você está sobre o sangue de Cristo. E deixa eu dizer, não é mais sobre você, é sobre a sua família, é sobre aquela causa impossível. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Ergue seu braço bem alto e canta: Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável.
Você ontem à noite me abordou e disse assim: muitas vezes você disse o nome da pessoa, você disse o local que a pessoa estava sendo libertada da depressão, e o meu nome Deus nunca falou por você. Pois olha, Deus está lembrando agora, você não tem mais depressão. E por você, os deprimidos que aqui estavam, estão curados, estão libertados, no nome santo de Jesus. E ergue a sua mão para encerrar esse momento de oração e diga comigo: salve cruz verdadeira, força. Salve cruz verdadeira, santificada por Jesus Cristo, santificada por Jesus Cristo, quem te morreu para nos salvar, quem te morreu para nos salvar, cujos braços abertos e floridos de milagres simbolizam a infinita misericórdia do Salvador para mim. Eu creio, eu sou nova criatura, eu estou livre, eu estou liberto. Faz festa, livre, e aplauda esse Deus.